Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Segundo Reis 2. Segundo Reis, capítulo 2. Estamos nesse tempo orando por discipulado, falando de discipulado. E hoje à noite nós vamos também ouvir sobre discipulado. Nós vamos ouvir uma das histórias mais lindas da Bíblia e uma história de discipulado. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. Como diz o pastor Valmir, Reis fica entre Gênesis e Apocalipse. Não ajuda nada, pastor. Para quem achou, diga amém. Amém. Sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Ele disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre tua cabeça? Ele disse: também bem sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou de um outro lado. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, e dele caíra, e ferira as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Versículo 15 ainda diz: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disse: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. Que o Senhor nos abençoe por sua palavra nesta noite. Amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Alguém semana passada falou assim: pastor, não olha para o relógio não. Olha, eu quase que fico tentado o pedido desse irmão, mas eu vou tentar aqui não olhar para o relógio e ao mesmo tempo me preocupar com o tempo. Por quê? Porque eu creio que Deus tem algo a dizer para você nessa noite, que tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Amém? Você pode dizer o tema da mensagem desta noite? Eu vou falar e você vai repetir. Sedentos? Não.
Você não está sedento desse jeito. Parece que você acabou de comer, né? De beber água, você não está sedento. De novo, sedentos pela unção de Deus. De novo, sedentos pela unção de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Olha só, qual a diferença entre bênção e unção? Antes de responder a você essa pergunta, a diferença entre bênção e unção, fique claro que as duas vêm de Deus. As bênçãos e a unção vêm de Deus. As bênçãos, você não precisa correr atrás dela. Por quê? Porque elas correm atrás de você. Sobre a condicional da obediência, as bênçãos de Deus, elas vão atrás de você. Qual a diferença então da bênção ou das bênçãos de unção? A unção é o contrário, a unção você tem que correr atrás dela. Bênção, você precisa correr atrás dela? Não, sob a condicional da obediência, elas correm atrás de você. Assim diz a Bíblia, né? Unção não, unção você tem que correr atrás dela. Qual seria a sua surpresa, você que é membro dessa igreja, se eu, pastor de vocês, dissesse assim: olha, a partir de quinta-feira ou de um domingo, nós vamos entrar numa campanha. E a temática da campanha seria 7 semanas para receber a unção de Deus e fazer diferença na sociedade. Será que você viria a esta campanha? Então, se eu mudasse a temática da campanha e dissesse assim: 7 semanas para você ser próspero, 7 semanas para você receber as bênçãos de Deus, será que você viria em qual? A primeira ou a segunda? Eu diria a você que ficaríamos tentados a ver a segunda, porque está cheio de campanhas por aí, dizendo... ou chamando as pessoas para receber as bênçãos. 7 semanas para isso, 7 semanas para aquilo, 7 semanas para isso outro. Não é verdade? Mas será que você viria uma campanha dessa? 7 semanas para você receber a unção de Deus e fazer a diferença na sociedade. Mas pastor, o que é unção? Eu dei uma definição de unção há um tempo atrás para os irmãos, e vou repetir. Eu entendo ser o significado de unção. Unção é a capacidade dada por Deus aos santos para nós sermos o que não seríamos, fazer o que não faríamos e chegar aonde não chegaríamos. Unção é a capacidade que Deus dá aos santos para sermos o que não seríamos, fazermos o que não faríamos e chegar onde não chegaríamos. Essa é a definição de unção que eu entendo ser. E repito, a unção ela vem de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa fazer campanha para ser ungido. É uma boa notícia. Fique tranquilo que eu não vou instituir aqui uma campanha para você vir aqui aos cultos para você receber a unção. Não vou fazer, não precisa. Fique em paz com o seu coração. Por quê? Porque o Espírito já foi derramado sobre a igreja. Você não precisa vir à igreja para fazer campanha. O Espírito já foi derramado. O Espírito Santo está na igreja, no meio do povo de Deus, na sua vida, na minha vida. Ele já foi derramado em Pentecostes. Então você não precisa fazer campanha. Amém? Ei, acho que eu vou fazer campanha. Eu tenho uma outra notícia para você, boa. Boa notícia. A boa notícia que eu tenho para você, além de que você não precisa fazer campanha para receber unção, ou para ser ungido, é que você pode fazer parte do critério do céu para ser ungido e ser instrumento de Deus cheio da unção. Qual critério você precisa ter? O critério não é meu, o critério é do céu. O critério para você ser uma pessoa ungida é muito simples. É só você desejar levar uma vida santa, não se contaminar com o pecado e ser sedento. Esse é o critério. O critério do céu
para você ser uma pessoa ungida, Deus usar você, dando unção a você, é só você levar uma vida santa e ser sedento. Tá aí duas boas notícias para você. A primeira é que você não precisa fazer campanha. A segunda é que você tem condições sim, porque existe um critério do céu. E se você estiver dentro desse critério, meu irmão, Deus vai derramar unção na tua vida e você vai ser instrumento dele. Posso ouvir o amém? Antes o critério era só para profeta, sacerdote e rei. Nesse tempo aqui, somente os profetas, os sacerdotes e os reis poderiam receber a unção. Só que quando quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, é sobre toda a carne. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todo aquele que receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que tiver o Espírito Santo que habita dentro, faz parte do critério para ser ungido por Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Mas você precisa ser sedento. Você precisa ser sedento. O que é uma pessoa sedenta? O que é ser sedento? Sedento é um desejo profundo por algo. Isso é ser sedento. É claro que também vem da sede. Ou seja, saciar é com a água ou com a comida. Mas eu quero que você fique com essa vertente. Sedento é aquele que deseja muito algo. E nessa noite você não vai desejar algo senão a unção de Deus sobre a tua vida. Muito bem. O texto que lemos é um texto que fala claramente de um discipulado. Fala em sedento? Eu estou precisando de uma água aqui. Ela vai chegar daqui a pouquinho. O texto que lemos fala da transição do ministério profético de Elias para Eliseu. Era um tempo onde Israel vivia sob a desobediência dos reis, um tempo onde Israel vivia em constante batalha espiritual, e os reis se comprometiam com a idolatria, com a apostasia e com a procrastinação. Abandonaram a Deus, serviram a outros deuses, adoraram a outros deuses. Então Deus levantou profetas poderosos nesse tempo. Dentre eles, o profeta Elias, o tisbita. Talvez o maior profeta existente na Bíblia. E esse texto, irmãos, ele é profundo, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é intrigante, ele é muito, mas muito profundo. Porque ele trata da transição de um profeta para o outro. E com requintes de coisas especiais. Agora preste atenção no que eu vou te falar. O ponto máximo aqui desse texto, talvez seja o momento em que Eliseu pede porção dobrada a Elias. E é o que mais nós conhecemos, é o que mais talvez destaca nesse texto. Eliseu pede a Elias a porção dobrada que estava sobre ele. Eu já vi algumas interpretações sobre isso. Por que Eliseu, queria a porção dobrada de Elias? Eu já vi, por exemplo, de que Eliseu queria a porção dobrada que estava sobre Elias, porque ele queria ficar no lugar de Elias. Claro, ele ficou no lugar de Elias, mas não queria tomar o lugar de Elias, porque entendia ser ele melhor do que Elias. Não é essa a interpretação correta. Também já ouvi, meus irmãos, que Eliseu queria a porção dobrada, porque Eliseu queria ser mais famoso do que Elias. Essa também não é uma versão correta. Muito obrigado. Eu pedi água para ser sedento e Deus me trouxe um príncipe. Glória a Deus. Também não é correta essa afirmação, porque se você for para o Novo Testamento, Elias vai aparecer mais vezes do que Eliseu.
por exemplo, no Monte da Transfiguração, quem que aparece? Elias. Ele é o representante dos profetas. Eu ouvi também alguém dizer que Eliseu queria porção dobrada, porque Eliseu acreditava que ele podia fazer mais do que Elias. De fato, a Bíblia diz que Eliseu fez 14 milagres, um deles já estava morto, e Elias 7, mas também não é essa a interpretação. Porque no reino de Deus, quantidade não significa a vontade de Deus, o desejo de Deus. O que significa no reino de Deus é a qualidade. A quantidade ela pode ser feita por um grupo, uma pessoa, uma equipe. E a quantidade ela não é conosco, ela é com o Espírito Santo. Não é conosco, é com Deus. É Deus que dá o crescimento. Então qual é a interpretação mais correta quando Eliseu pede porção dobrada de Elias? É muito simples. Muito simples. Eliseu pede porção dobrada do Espírito que estava em Elias, porque ele queria dar continuidade ao ministério do profeta Elias. Então, se nós fôssemos chamar esta unção, eu a chamaria de unção da continuidade. Por quê? Porque alguém precisava dar continuidade a um projeto de Deus. Aí vale uma palavra, ela é minha, não é bíblica. Eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Deus estava olhando para Elias e Deus desejou muito a presença de Elias no céu. Deus desejou muito que o profeta fosse até a sua presença e por isso Deus anunciou que o profeta Elias seria transladado em um redemoinho. Por favor, não é uma carruagem de fogo, igual eu já ouvi por aí, até figurinhas, ilustrações de Elias subir numa carruagem. Ele foi no redemoinho. Deus queria muito profeta na sua presença, por isso que Deus o chamou, o transladou, assim como Deus fez com Enoque. E não era mais Enoque, porque Deus para si o tomou. Então, se Elias vai para o céu e Deus o transladara para o céu, Deus o chamara, Deus o tirara da terra, alguém tinha que dar continuidade. Onde nós vemos isso na Bíblia? Onde nós enxergamos isso na Bíblia? Alguém que quer a glória, alguém que deseja a glória, alguém que quer ir para o céu, que já cumpriu a promessa, que já cumpriu a obra, que já cumpriu o plano total na terra, alguém que deseja a glória e subir ao céu. Quem que desejou na Bíblia ir ao céu? E Deus, o Pai, o permitiu-lhe? Jesus Cristo. Jesus foi ao céu, depois da sua ressurreição. Mas e aí? Jesus foi ao céu e anunciou o reino. Jesus foi ao céu e disse que as obras iriam continuar. Mas e aí, quem vai continuar? Os discípulos. As obras que eu fiz, agora vocês farão o quê? Maiores do que eu fiz. Então eu quero dar uma palavra de bênção para você nessa noite, querido. Assim como Elias foi levado ao céu e Eliseu assumiu o seu lugar para dar continuidade ao ministério profético, assim como Jesus foi assunto ao céu, ele enviou o Espírito Santo para a igreja ir, para que o evangelho fosse pregado, debaixo de unção. Deus nessa noite quer derramar unção sobre o teu coração, para que a obra do reino continue, para que você dê continuidade a tudo aquilo que o mestre dos mestres iniciou, louvado seja ele. Eu disse a você que você precisa ser sedento. Se você não for sedento, se você não quiser, Deus não vai fluir a unção sobre a sua vida. E aqui, nesse texto, nós temos evidências claras de que Eliseu foi sedento pela unção de Deus. Vamos a elas. Primeira evidência de que Eliseu foi sedento pela unção de Deus. Eliseu não tirou os olhos de Elias. Diga comigo, Eliseu não tirou os olhos de Elias. Só os irmãos, 1, 2, 3. Verso 1 ao verso 6, depois de você ler.
Quem era Elias em relação a Eliseu? Quem era Eliseu em relação a Elias? Elias era o mestre, Eliseu o aprendiz. Elias era o discipulador, Elias o discípulo. Veja bem que o texto vai dizer a nós que Elias vai a 4 lugares. Ele vai visitar 4 lugares. Que lugares são esses? Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. O que tinha de especial nesses lugares? Nesses lugares funcionavam as escolas dos profetas. Eliseu estava acompanhando o seu mestre, e o seu mestre estava visitando as escolas de profetas para fortalecer esses novos profetas por causa da invasão do culto a Baal. Quem está comigo, diga amém. Então é assim, o compromisso do profeta é: eu vou visitar a escola, fica aqui porque é minha função. Mas eu quero que você entenda que nós estamos diante de um rapaz, de um jovem, que estava sedento por uma unção. Estamos diante de um jovem que abandonou, ou que deixou, ou que abriu mão de uma fazenda. Primeira Reis, capítulo 19, vai dizer que Eliseu deixou uma fazenda, deu um beijinho em papai, deu um beijinho em mamãe e seguiu o profeta Elias. E passou a servi-lo. A essa altura, meu querido irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, a essa altura, permita-me aí a linguagem que nós usamos, a essa altura do campeonato, Eliseu já sabia que Elias iria ir ao céu, e então ele não tirou os olhos do profeta, porque ele sabia que aquilo que Deus tinha na sua vida estava sobre o profeta Elias. Eu vou para Gilgal, eu não vou tirar os olhos de ti. Eu vou para Betel, eu não vou tirar os olhos de ti. Eu vou para Jericó, eu não vou tirar os olhos de ti. Eu vou para o Jordão, eu não vou tirar os olhos de ti. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Nós somos discípulos de Jesus e nós temos um mestre. Jesus é o nosso mestre, nós somos os seus aprendizes, somos os seus discípulos. Aonde estão os discípulos de Jesus para eu ver? Levanta a mão, por favor. Onde estão os aprendizes, por favor? Onde estão aqueles que querem aprender com Jesus? Levanta a mão para eu ver. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não tire os olhos dele, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos do mestre, continue a olhar para Jesus, não tire os olhos dele. Ah, mas Jesus está me dizendo que eu tenho que ir para lá, então vai até ele. Se Jesus está caminhando para a direita, você vai para a direita. Se Jesus está caminhando para a esquerda, você vai para a esquerda. Dentre esses lugares, um deles foi Betel, casa de Deus. Então eu vou para a casa de Deus também. O grande problema, meus irmãos, é que os discípulos de hoje não querem seguir Jesus. Os discípulos de hoje não querem seguir os discipuladores. Os discípulos de hoje acham que os seus caminhos são traçados pela sua vontade, pelo seu querer e pela sociedade que impõe caminhos. Quer unção? Quer unção sobre a tua vida? O primeiro segredo para você ter a unção de Deus é não tirar os olhos de Jesus, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Diga-se comigo: eu não vou, de novo, eu não vou tirar os olhos do meu mestre. Diga mais uma vez: eu não vou tirar os olhos do meu mestre. Aleluia. Segunda evidência de que Eliseu estava sedento pela unção de Deus. Eliseu foi até o final da sua trajetória se submetendo ao profeta Elias. Presta atenção. Onde termina o ministério do profeta Elias? Diga comigo: ministério
Isso é didático. Novamente, o ministério do profeta Elias termina às margens do Rio Jordão. Agora diga comigo, o ministério do profeta Eliseu começa às margens do Rio Jordão. O que isso significa? O próprio significado do nome Jordão já nos diz muita coisa. Eu já disse isso várias vezes, não sei se você lembra. O que significa Jordão? O que significa Jordão? Aquele que desce. Diga comigo, Jordão significa aquele que desce. Preste atenção, Eliseu se submeteu a Elias até as margens do Rio Jordão. O que acontece com Elias? Ele sobe. Ele é assunto, ele é elevado. Mas antes, ele desceu. O último ato de Elias é subir as margens do Rio Jordão. E o último ato de um discípulo, transformando-se em discipulador, é descer. Não existe ministério eficaz na igreja, não existe ministério eficiente na igreja, não existe unção se nós não descermos. Deus não vai elevar você se você primeiro não descer. Não existe homem algum, mulher alguma na casa de Deus, no reino de Deus, na comunidade de discípulos, nenhuma que será ungido sem que primeiro entenda o valor de ter que. Orgulhoso não vai ser ungido. Prepotente não vai ser ungido. Tem que descer. Jesus só exalta aquele que vai até o fim, se submetendo a ele. Eliseu foi até o fim. A história de Eliseu começa na sua própria casa. E a história dele como profeta começa às margens do Rio Jordão. Ou seja, entre a sua casa e o Rio Jordão, tudo o que esse rapaz fez foi submeter-se a um discipulado, submeter-se a um mestre, submeter-se a alguém que Deus colocou para que ele pudesse crescer. O segredo está aí, irmão. O segredo está na submissão. O segredo está em descer. Se submeta e desça, porque a seu tempo Deus te exaltará. Terceira evidência de que Eliseu estava sedento pela unção de Deus. Eliseu foi ambicioso no pedir. Cá entre nós, você não acha que Elias já tinha ali, naquele ambiente, às margens do rio, já tinha tudo traçado pelo próprio Deus? É claro. Irmãos, Deus é especialista em nos fazer perguntas. E perguntas essas que geram oportunidades. Tolo é aquele que não aproveita as oportunidades que Deus dá. Quer um exemplo?
cego de Jericó, cego, parou diante de Jesus. Qual a pergunta que Jesus faz a ele? Que queres? Quero ser cego. Eu sou cego. Quero ser curado. Quero ver. Simples. Aí Elias abre a boca e faz a seguinte pergunta: o que você quer de mim? Pede-me que te darei. Elias fez a pergunta. E Eliseu estava sedento por quê mesmo? Pela unção de Deus. É agora. Diga comigo, a boca. Melhora isso, por favor. A boca de Elias era a boca de Deus. O que você quer? Eu quero porção dobrada que está sobre a sua vida. Eu quero ser ambicioso. O que é uma pessoa ambiciosa? Uma pessoa ambiciosa, não negativamente, positivamente, é aquela que quer muito, além da conta. Claro que negativamente também. Irmão, ele está pedindo porção dobrada de um camarada que fez o céu abrir, o céu fechar. Ele está pedindo porção dobrada de um homem que fez o morto ressuscitar. Ele está pedindo porção dobrada, que pediu para o fogo cair do céu e consumir homens. Ele está pedindo pouca coisa não. Está pedindo porção dobrada de um homem que disse assim: a partir de hoje, Acabe, não chove, então não chove. Ele está pedindo porção dobrada de um homem que disse assim: arruma teu carro, porque vem chuva por aí. E não é pouca não, é uma abundante chuva, pode descer. Imagine você. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Nós somos ambiciosos, nós queremos muito para nós mesmos. Nós queremos muito quando queremos ter as coisas. Somos ambiciosos para ter dinheiro. Somos ambiciosos para ter conforto. Somos ambiciosos para ter pessoas perto da gente. Somos ambiciosos para ter as coisas onde as pessoas vão bater nas nossas costas e vão querer agradar-se de nós. Aí nós somos ambiciosos, mas estamos falando de uma pessoa, de um jovem, de um homem que queria ser e foi ambicioso para pedir que o poder de Deus fosse sobre a sua vida, para que ele fosse profeta de Deus naquele tempo. Eu quero fazer uma pergunta: onde estão os ambiciosos, os desejosos, os sedentos, que querem a unção de Deus, que querem a presença de Deus, que querem ser profeta nesse tempo? Onde estão os ambiciosos? Tem aqui nessa noite. Eu espero que você seja, porque Jesus Cristo deu sobre nós poder e autoridade, e Ele disse: se vocês pedir, eu vou dar. Pedi, dá-se-vos-á. Busquei e achareis. É só pedir que Ele dá, querido. Eu não estou dizendo a você que você não tem que pedir as melhores coisas para a sua vida, por favor. Seja obediente, Deus vai te abençoar abundantemente. Eu estou falando de reino, eu estou falando de discipulado, eu estou falando de profecia, eu estou falando de reino de Deus. E se tem alguém aqui nessa noite que está sendo ambicioso para o reino ou pelo reino de Deus, nessa noite a porção dobrada de Deus vai vir sobre a tua vida. Eu creio nisso. Por último, eu confesso a você que não queria falar desse tópico. O meu lado humano, nesse momento, não gostaria de falar sobre esse último tópico. Mas a Bíblia diz, e eu preciso falar aquilo que a Bíblia diz. Última evidência de que Eliseu foi sedento pela unção de Deus. Eliseu viveu uma experiência sobrenatural. Você pode ler a partir do versículo 11, que Eliseu tem agora uma experiência sobrenatural. Vamos lá?
O que foi sobrenatural? Sobrenatural é ele olhar e ver uma carruagem de fogo, um redemoinho, ele enxergar, Deus transladar um homem natural em carne sobrenatural. O que foi sobrenatural? Sobrenatural é ele sentir a presença de Deus naquele lugar, às margens do Rio Jordão. Sobrenatural. Sobrenatural foi pegar a capa de Elias, dobrar a capa de Elias, rasgar a sua e tocar com a capa no rio e o rio se abrir. Sobrenatural. Pastor, o que o Senhor chama de experiência sobrenatural? Primeiro, experiência sobrenatural é toda experiência que faz com que os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos sentidos percebam que Deus está agindo sobremaneira além da nossa natureza humana. Aí, meu irmão, o que Deus faz com você, o que Deus faz na tua vida, como Ele faz, quando você fecha a porta do seu quarto, é lá você e Ele, e que Ele possa agir na tua vida de maneira sobrenatural, que o céu se rasgue sobre a sua cabeça, que você sinta a presença de Deus, que Deus possa falar com você profundamente, e que haja um envolvimento de você com Deus, é sobrenatural. Mas além disso, sobrenatural é uma experiência que muda completamente a nossa existência. Sobrenatural é quando a nossa vida ganha outra dimensão. Quando temos experiência sobrenatural com Deus, nós tememos a Ele e odiamos o pecado. Quando temos experiência sobrenatural com Ele, meus amados irmãos, nós vivemos no centro da vontade dEle. A grande questão é que as águas não se abrem. Por que as águas não se abrem? Porque nós não queremos submeter a um processo divino nas nossas vidas. Mas quando você se submeter a um processo divino na tua vida, você pode ter certeza que as águas irão abrir-se. Você não entendeu? Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Quando você se submeter a um processo divino na tua vida, as águas irão abrir. E quando as águas se abrirem, você vai entender: Deus está na minha vida, Deus me tocou. E a partir de hoje, a minha vida não é mais a mesma. Louvado seja Ele. Inimigos do sobrenatural de Deus. Número 1, incredulidade. Incredulidade nos impede de ter o sobrenatural. Número 2, religiosidade. Religiosidade nos impede de viver o sobrenatural. Número 3, negligência ao Espírito Santo. Olha, meu irmão, se você negligenciar o Espírito, você não vai experimentar o sobrenatural. Número 4, inimigos do sobrenatural, corações feridos. Número 5, inimigo do sobrenatural, reclamação e murmuração. Como é que Deus vai agir no sobrenatural no meio de reclamação e murmuração? Nunca. Número 6, soberba e orgulho. Tudo isso não existiu na vida de Elias e não existiu na vida de Eliseu. Por isso eles foram profetas cheios de experiência sobrenatural com Deus. Aleluias. Olha para cá. Vou falar bem mansinho. Você vive no século 21. Era da pós-modernidade.
Mas você pertence à igreja de Cristo. E na igreja de Cristo sempre tem que ter sobrenatural. Senão, não é a igreja de Cristo. Você entendeu? Então, o que está faltando para você entrar no seu quarto, falar com o papai e pedir para ele revelar a você e trazer coisas sobrenatural? O que está faltando? Conversão? Então, aceite Jesus Cristo no seu coração. Está faltando o quê? Confessar seu pecado? Então confesse. Está faltando santidade? Então busca, porque Deus quer trazer o sobrenatural para a tua vida, e com o sobrenatural a unção vai jorrar em você. Aleluia. Eu quero terminar. Sei que você está doido para ver o Fantástico. Está com fome. Quer lanchar. A pergunta é a seguinte: o que Eliseu fez com a unção que Deus lhe dera? Que agora estava cheio da unção, né? Porção dobrada, o rio Jordão se abriu como sinal de que Deus estava na vida dele. Ele fez uma oração: Senhor, Deus de Elias, onde está o Senhor? E quando ele tocou nas águas, as águas se abriram. Ou seja, a unção estava sobre ele. O rapaz estava tão cheio da unção, que os alunos da escola de profeta, os mesmos que zombaram dele, teu Senhor vai ser tomado de ti. Ele calaivo, fica quieto, espera aí, minha hora vai chegar, fica na sua. Os mesmos que zombaram de Eliseu, agora se dobram diante dele, porque reconheceram que a unção de Deus estava na vida do profeta Eliseu. Dá uma cutucadinha quem está ao seu lado e fala assim: não precisa se preocupar, sua hora chega. Aleluias. Mas o que Eliseu fez com a unção que Deus lhe dera? Botou debaixo do braço? Não. Eliseu começou a usar a unção que Deus lhe dera. Irmãos, é fantástico o que está escrito aqui na palavra. É maravilhoso. Porque com a unção, a primeira coisa que Eliseu tem em sua frente é gente. Pessoa. Alunos de uma escola de profetas. Escola essa inaugurada por Samuel. Escola essa inaugurada por Samuel, fruto de uma oração de uma mãe. Escola essa inaugurada por Samuel, fruto de oração de uma mãe que consagrou seu filho. Eliseu agora se vê de frente com pessoas, com gente para cuidar, para discipular. Tem muita gente por aí que quer ser ungido. Para quê? Para cuidar de coisas. É um ungidão. Quer ter poder. Quer ser isso, quer ser aquilo outro. Nós recebemos unção para cuidar de gente. Deus quer dar unção para a gente cuidar de gente. Por quê? Porque Jesus foi ungido pelo Pai para morrer por gente, cuidar de gente, salvar gente, levar gente para o céu. Jesus foi ungido por Deus para purificar, para curar gente, para tratar de gente. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós não usarmos a unção que Deus está disponibilizando para nós, para cuidar de gente, nós não somos igreja.
Pega a Bíblia. Eliseu não teve sossego. Atende a escola de profeta. A escola cresce. Cresce tanto. Ô Eliseu, está grande. Faz o quê? Vamos até o Jordão cortar madeira. Vamos embora. Tem que trabalhar. O ministério começou a prosperar. Por quê? Porque estava ungido e começou a cuidar de gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu ministério vai prosperar quando você for ungido e começar a cuidar de gente. Aí começou o ministério crescendo. Aí tiveram que ampliar a escola de profetas. É a história do machado que caiu na água. E aí por aí vai. E aí Eliseu começou a ir na casa da viúva. E teve que multiplicar o azeite. Ressuscitar um morto. E a vida de Eliseu vai até depois da sua morte. Mesmo já morto, o cadáver de Eliseu tocou em gente, e gente foi ressuscitada, e nós estamos mortos, e não fazemos nada, e as pessoas continuam mortas, e nós mortos na igreja. Ei, você é discípulo. Jesus quer derramar unção sobre a tua vida, para você cuidar de gente. E aqui eu termino. Por que nós precisamos sermos ungidos para cuidar de gente? Porque gente é a obra-prima da criação. Você é a obra-prima da criação, irmão. E todo aquele que está longe de Deus precisa de ungido para ser instrumento de Deus, para trazê-lo até Deus. Aí eu faço uma pergunta. Você quer ser sedento pela unção? Ou quer continuar do mesmo jeito? Eu não sei quanto a você, mas eu quero cada vez mais ser sedento pela unção de Deus. Abaixa tua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus.